Boa noite, família Uivos. Relato: brigadista vê lobisomem na mata em chamas. Olá, Ágata e inscritos do canal Uivos. Antes de começar o meu relato, preciso dizer que não posso revelar meu nome e nem exatamente a qual cidade pertence a mata em questão, pelo motivo que ainda faço parte da corporação e por questão de sigilo que nos foi pedido. Para que fique bem claro, eu não gosto de assuntos de lobisomens. Nunca acompanhei nada sobre isso. Para dizer a verdade, nunca acreditei nessa lenda. Por isso fui pego de surpresa ao me deparar com aquilo. Fiquei tão incrédulo com a situação que, se não tivesse outras pessoas comigo, vendo aquela mesma cena, eu teria entrado em surto psicótico, ou acharia que minha mente estava me pregando uma peça. Fiquei meses com isso matutando em minha mente, e pior, sem poder falar com alguém. Então, pesquisando sobre esses assuntos, achei o seu canal e encontrei uma forma de falar tudo o que vi sem me expor, pois na cena havia em torno de 15 pessoas. Escolhi contar em seu canal, pois percebi que aqui o assunto é levado a sério. A seriedade que você conduz o seu trabalho me deu a certeza que era aqui que eu deveria contar o que vi. Bom, estou na casa dos 50 anos, sou casado e pai de 2 filhos. Moro no interior de São Paulo. Faço parte de uma brigada de incêndio ou emergência, como preferirem, há 17 anos. No ano passado, 2024, mais precisamente entre agosto e começo de outubro, muitas matas do interior de São Paulo sofreram com queimadas, algo que foi noticiado em quase todo o país. Houve um motivo para isso. Depois de muitos levantamentos, chegou-se à conclusão que mais de 50% foi intencional, criminoso, e o restante por conta da seca e baixa umidade do ar que sempre ocorre nessa época do ano. Foi um período intenso para bombeiros e brigadistas, muito trabalho dia e noite. As brigadas geralmente não entram mata dentro, junto com os bombeiros para conter as chamas, a não ser que esteja realmente fora de controle e a área atingida seja muito grande ou o contingente disponível esteja abaixo do preciso. E foi nessas condições, e também porque a área atingida estava avançando rapidamente para a cidade, que a brigada serviu de apoio em alguns momentos. Foi exatamente no dia 10 de setembro. Às 3 da manhã, acordei com meu telefone tocando. Meu amigo de trabalho dizia que em 15 minutos estaria passando em minha casa para me pegar, pois haviam solicitado reforços. A queimada estava se aproximando das pistas que ligavam uma cidade a outra. Seguimos para nossa base. Lá recebemos instruções e partimos para o local. Ao chegarmos próximo, não se enxergava muita coisa. A fumaça era tanta que dava desespero. Mesmo com roupas especiais, o calor era insuportável. A noite estava parada, sem vento e sem brisa, tipo uma estufa, o que fazia o fogo propagar mais rápido. O trânsito estava parado. Havia poucos caminhões na pista esperando uma melhor visibilidade. Por motivo de segurança, ficamos até as 5 da manhã apenas cuidando das margens para o fogo não avançar. Mas logo o dia começou. No verão, obviamente, amanhece mais cedo. Às 5 e pouco, fomos avançando. Esse local é colado a uma grande reserva ambiental bem famosa aqui do interior de São Paulo. Nos dividimos em grupos. Devia ser umas 6 da manhã, pois o sol ainda estava fraco, quando em certo ponto, onde já tínhamos controlado as chamas, começamos a encontrar alguns animais mortos, outros agonizando. Uma situação muito triste de ver. Com a fumaça se dispersando, a visibilidade ia melhorando. E foi aí que veio a grande surpresa. Ágata, sinceramente, eu já esperava encontrar diversos tipos de animais mortos, pois o fogo foi intenso, mas jamais algo daquele tipo. Graças a Deus eu não estava sozinho, pois se estivesse, ao contar o que vi, me chamariam de mentiroso ou louco. No momento estava eu e mais 4 colegas. Fomos andando em direção de uma grande árvore. Pelo porte, deveria ser centenária. Seu tronco e alguns galhos sofreram com as chamas.
Quando estávamos nos aproximando, ouvimos uma respiração fraca. Nos olhamos imediatamente, pois não parecia uma respiração de animal, e sim de uma pessoa com falta de ar. Na verdade, parecia estar dando seus últimos suspiros de vida. Rodeamos o tronco da árvore e quando chegamos do outro lado, ficamos estarrecidos, paralisados. De começo, não consegui entender do que se tratava, pois havia muita fumaça saindo daquilo. Meu amigo deu um passo à frente e nos falou: "Gente, isso é um gorila?" Aquilo estava emborcado de barriga para baixo. Era grande e gordo, coberto de pelos, que em algumas partes estava totalmente queimados e saindo fumaça. Logo outro grupo nos avistou debaixo da árvore e se aproximaram. Foi quando um deles falou: "Eita peste, vocês acharam um lobisomem." Ficamos com medo de aproximar daquilo. Estávamos a uns 5 ou 6 metros olhando. Então um dos colegas foi procurar nosso superior. Enquanto isso, os caras pegaram pedaços de galhos e começaram a cutucar aquela coisa. Mas aquilo não respirava mais, Agatha. Eu estava tão assustado que fiquei apenas olhando. Meu cérebro não processava aquela visão. Não tive coragem de chegar mais perto. Enquanto aquilo mostrava apenas as costas peludas, não sei por qual motivo, ainda acreditava que poderia ser uma espécie de macaco. Mas tudo mudou quando um dos caras, com um pedaço de pau em mãos, conseguiu virar a cabeça daquela criatura para o nosso lado. Nessa hora, não só eu, como todos, deram um grito de susto e se afastaram mais ainda. Agatha, irei descrever exatamente como era o rosto daquela criatura. Sua cabeça era grande, bem maior que a de um ser humano. Em volta do rosto, descendo até o pescoço, havia uma pelagem escura. Mas no rosto em si não havia pelos, ou fora queimado pelo fogo, pois a pele do rosto era escura e enrugada. Para vocês terem um melhor entendimento, já viram as mãos de um gorila? Aquela pele negra e enrugada? Pronto, o rosto da criatura era exatamente assim. Mas não vimos a cor de seus olhos, pois estavam fechados. Não tinha narinas, apenas os orifícios expostos. Sua boca era igual a de um cachorro pitbull, e seus dentes eram extremamente grandes, ao ponto da boca não fechar. Suas orelhas eram grandes e peludas, mas não pareciam com orelhas de cachorro. O restante do corpo, como eu disse, parecia muito com o de um macaco ou gorila. Seus pés e mãos, apesar de terem pelos, lembrava de humanos. Ficamos por um breve momento observando aquela criatura, quando aos poucos foram chegando mais homens, entre eles nossos superiores. Ao se depararem com a criatura, tiveram o mesmo espanto. Percebi que ficaram nervosos e rapidamente nos dispersaram. Isolaram o local. Daí por diante, não sei dizer ao certo o que aconteceu, pois fomos para outra área da mata que ainda ardia em chamas. Ao fim do trabalho, um dos meus amigos me confidenciou que conseguiu avistar viaturas e o rabecão. Fomos convocados para uma reunião interna no mesmo dia. Era sobre aquela criatura, que até então classificaram como espécie não determinada, e nos foi pedido sigilo absoluto sobre o caso. Nenhuma pergunta que fizemos foi respondida. Bom, ao menos não vi sozinho. Agatha, eu sei que muitos irão perguntar se não há fotos. Bom, comigo ou com outros companheiros de serviço não há, pois não entramos no fogo com celulares. A bateria é altamente inflamável. Desde então nada mais foi falado. Só me resta aquela má lembrança e noites de pesadelos com aquela criatura horrível. Eu não peço que acreditem no meu relato, pois até eu não acreditaria se não tivesse visto com os meus próprios olhos. A única certeza que eu tenho de tudo isso é que eu e mais 15 homens vimos, e ao que tudo indica, realmente era um lobisomem. Bom, obrigada, Agatha, por aceitar e narrar o meu relato para seus ouvintes. Tudo o que contei aqui aconteceu de verdade. Estarei acompanhando os comentários. Boa noite.
Relato: Lobisomem Santa Isabel, São Paulo. Olá, me chamo Josiane. Moro sozinha em minha chácara, na zona rural, e tenho poucos vizinhos. Não tenho medo e moro aqui por opção, porque quero e porque gosto. Inclusive, minha casa era na zona urbana e eu há alguns anos a troquei nessa chácara. Já vivi muitas situações envolvendo espíritos, pois eu sou médium. Porém, lobisomem nunca tinha visto. Apenas ouvido histórias, inclusive de meu avô, que era um homem muito sério e idôneo. Portanto, eu sempre acreditei que ele realmente tivesse visto. Bom, mas agora vou lhes contar o que aconteceu comigo em abril de 2023. Normalmente durmo muito tarde e nessa noite resolvi deixar feijão de molho para cozinhar na manhã seguinte. Costumo deixar na própria panela de pressão, mas ela estava com um restinho de feijão começando a azedar. Então peguei a panela e fui para o quintal, pois jogo lixo orgânico todo na terra e nas plantas. Fui andando rápido em direção às bananeiras. Estava muito escuro, e quanto mais me afastava da luz da varanda, mais escuro ficava. Eu estava olhando para a panela que levava em mãos. Com o canto dos olhos, percebi algo parado e pensei que era o meu cachorro. Mas era escuro e meu cachorro é de cor caramelo. Pensei isso, pois o pensamento é veloz, e levantei a cabeça muito rápido e vi uma coisa enorme, que parecia um cachorro. Estava de quatro, de costas. Rapidamente, muito veloz, pulou alto entre as bananeiras, acordando o meu cachorro, que é um pitbull e estava dormindo na sua casinha. Meu cachorro foi avançando feito louco para o fundo da chácara, e o lobisomem deve ter pulado o alambrado que dá para a chácara que faz fundos com a minha, porque o pessoal lá tem uma cadelinha vira-lata e ela gritou, como o cachorro quando está com medo. De lá, com certeza ele pulou para a estrada, porque os cachorros das chácaras lá de baixo começaram todos a latir muito. Aliás, como eu nunca vi antes. Meu cachorro voltou lá dos fundos todo arrepiado e muito agitado. Eu nunca o vi assim. Posso lhes afirmar que o que eu vi não era um cachorro comum, pelo tamanho e pelo jeito que saltou nas bananeiras. No dia seguinte, fui olhar e elas estavam com folhas dependuradas e alguns pés meio afastados uns dos outros. O mato, que estava alto, precisando inclusive roçar, estava todo amassado, fazendo um caminho até o alambrado, e a tarde não estava assim. Também não era uma assombração, um espírito, porque eu, como médium, sinto influência quando é. Ou seja, eu acho que eu vi mesmo um lobisomem. Graças a Deus, ele não me fez mal algum. Essa foi minha experiência com essa criatura. Um abraço a todos. Relato: lobisomem apareceu na hora da Ave Maria. Boa noite, lupinos e lupinas. Me chamo Leandro Silva. Há muitas coisas que acontecem entre o céu e a terra, que para alguns passam desapercebidos, mas para outros acontecem tão nitidamente que muitas vezes achamos não ser real. Enfim, minha afinada bisavó sempre contou algumas coisas que, quando somos crianças ou adolescentes, não cremos muito. Ela sempre foi muito religiosa e antigamente nas rádios tinha um horário específico, às 18 horas, que era rezado a Ave Maria. Ela sempre acompanhava e falava para todos da casa que não era para ficar do lado de fora naquele horário, ou deixar as portas da casa aberta, pois se a porta ficasse aberta na hora da Ave Maria, poderia entrar um bicho. Certa noite foi assim que aconteceu. Entramos todos para dentro e ficamos ali próximo ao rádio, todos rezando juntos. Foi então que, em meio à reza, escutamos um urro muito sinistro, muito alto. Eu nunca vou me esquecer desse urro. Foi macabro mesmo. Logo depois, escutamos algo correndo pelo quintal, que saía da parte de cima do terreno, pulava o muro, ia até a casa de baixo e voltava. Essa coisa ficou por ali por alguns minutos. Eu, por muita curiosidade, fui ver o que era.
Foi quando vi algo parecido com um porco e um cachorro, correndo para lá e para cá. Meu coração parecia que ia sair pela boca. Foi muito sinistro. O mais intrigante é que não era totalmente à noite e nem lua cheia. Rapidamente tranquei a porta. Quando perguntei para minha avó o que era aquilo lá fora, ela me respondeu que era um pactuado e ele estava ali devido ser um parente nosso. Gente, era tão sinistro, pois os pelos ainda estavam saindo para fora da pele e os urros eram de dor que ele sentia. Eu nunca vou esquecer aquele uivo. Quando foi por volta das 19 horas, ele subiu o morro correndo e foi para a mata que lá existe. Depois daquilo, ele sumiu e não o vimos mais. Mas foi uma experiência muito ruim, um misto de medo, curiosidade, sei lá, foi algo surreal mesmo. Eu tinha 9 anos quando isso aconteceu. Minha bisavó não revelou quem era esse parente. Bom, acontecia muita coisa naquele bairro da Penha nas décadas passadas, mas essa aparição no nosso quintal, bem na hora da Ave Maria, foi muito macabra. Obrigado e boa noite. Esses foram os relatos de hoje, família Uivos. O que vocês acharam? Eu particularmente achei as 3 situações muito assustadoras, principalmente o primeiro relato. Imagino a surpresa e o espanto de encontrar um lobisomem quase morto dentro da mata. Bom, se bem que é melhor encontrá-lo nessas condições do que vivo e feroz, né? É sempre bom lembrar que nós não temos como atestar a veracidade dos fatos. Sou apenas a interlocutora. Cabe a cada um acreditar ou não. Agora vamos aos salves de hoje? Vai um salve em clima de sextou para Carla Michele, Rosa, Amauri Fernando, Michel Aguilera, Richarlison Sena, Rosimeire Ramos, Crispim Cruz, Joana Santos Saraiva, Antônio Júnior, Eliezer Gonçalves, Neia Oliveira, Maria Alves Menezes, Ana Paula Oliveira, Luciene Caetani, Evaldo Ribas, Eliane Nascimento, Rosângela Mendonça, Suzane Palim, Ailton Marinho, João Passoni, Orlando Alcovias, Rosilda Pereira, Camila Urana, Verdades Inconvenientes, Nilce do Lago, Ana Paula Ribeiro, Hélio de Castro, Severina Barbosa, Zuleide Fonseca, Arlete de Freitas, Carla Aparecida Bueno, Beatriz Reis, Gilvânia L., Antônio Carlos Benites, Paulo Daltro, Guilherme Martins, Simone Fagundes, Lúcio Oliveira, Angélica Guimarães, Iraci Souto, Cantinho da Ed, Érico Bastos, Alcélio Araújo, Adria Costa, Ana, Andy, Jefferson, Felipe, Jéssica Ricardo, Velda, Carlos Marques, Florinda Dias, Jorge Capella, Elisandra Cruz, Zu Violet, Luísa, Rafael, Kátia Silva, Cláudia Motola, Camila Marques, Bárbara Dias, Isaac Silva, Vanessa Pereira da Silva, Rosiane Conceição, Márcia Teles, Bode Velho, Iramir Soares, Talita e Cristina Mimi. Família, peço que continuem apoiando o canal através dos comentários, likes e hypes. Agradeço imensamente cada um de vocês. Agora eu me despeço desejando a todos uma noite abençoada, um excelente final de semana. Um abração da sua amiga Ágata e até terça-feira, família. Tchau, tchau!